A gente agora vai pegar o avião, vai lá para os Estados Unidos para conversar com ele, Eduardo Barão. Barão, tudo bem com você? Bom início de semana para você. Fala, Isabel, tudo tranquilo por aqui? Espero que por aí também. Um abraço para você, para o Danilo, todo ouvinte da Rádio A Bandeirantes. Bem, gente está Barão. aqui naquela ressaquinha depois de eleições, né? Ainda todo mundo comentando os resultados, comentando os cenários políticos, algo que vocês aí nos Estados Unidos, de certa forma, também ainda estão passando, né? Muita coisa ainda acontecendo, estado que está concluindo recontagem, alguns prejuízos para o Donald Trump, inclusive, mas eu queria começar nosso bate-papo falando de vacina, porque hoje de manhã eu já acordei com essa notícia de que a Moderna já poderia, ou Moderna, né, como fala aí nos Estados Unidos, já poderia ingressar com o pedido de registro no FDA, que é equivalente à Anvisa daí. Há alguma novidade sobre isso, Barão? Estão mais perto os americanos da vacina agora ou por enquanto ainda não? Pode falar no plural, viu, Isabel? Das vacinas. Isso porque a gente já tinha conversado sobre a possibilidade da vacina da Pfizer-BioNTech, né? E agora a outro laboratório Moderna, um pouco menor, mas já anunciou que vai entrar no FDA, que é a agência reguladora daqui, com esse pedido para liberação emergencial da vacina. Segundo o laboratório, os testes mostraram 94,1% de eficácia, ou seja, um número bastante alto, e isso é muito promissor. Como é que funciona agora, né? A Anvisa daqui, o FDA, vai analisar tanto a vacina que já tinha sido solicitada essa liberação, que é da Pfizer-BioNTech, e tudo indica que no próximo dia 10 de dezembro eles vão confirmar a liberação pelo país, como agora também a vacina da Moderna, com uma outra data possível de aprovação, que é o dia 17 de dezembro. Então, dia 10, se tudo correr bem, será aprovada a vacina da Pfizer-BioNTech, e no dia 17, se tudo correr bem, será aprovada a vacina da Moderna. Elas têm características muito parecidas, né? São feitas de uma tecnologia nova envolvendo o RNA, que seria como o corpo reage a uma proteína, né? Uma célula no corpo, e a partir daí há justamente uma defesa, e essa defesa faz com que o corpo reaja. Os médicos vão me matar do jeito que eu estou explicando de uma maneira tão tosca, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, tanto para a vacina da Pfizer quanto para a vacina da Moderna. De qualquer forma, a expectativa é muito grande aqui no país, afinal de contas, infelizmente, os números não param de subir, de contaminados, de internações e, infelizmente, também de mortos. Ô Barão, enquanto a expectativa em torno das vacinas cresce nos Estados Unidos, preocupação também, por um outro lado, com relação a um feriado importante que acontece, que é o de Ação de Graças, né? Muito mais importante do que as festas de fim de ano, Natal, aí nos Estados Unidos. Hoje teve uma fala, esse fim de semana teve uma fala do imunologista-chefe dos Estados Unidos alertando aí para uma explosão de casos após esse feriado, não? É verdade, Danilo. Esse final de semana a gente teve aqui o Dia de Ação de Graças, foi na última quinta-feira, né? E havia um pedido para que as pessoas não viajassem, para as pessoas não ficassem aglomeradas. Mas na prática não foi bem o que aconteceu aqui no país. Foi disparado o maior movimento que teve desde o início da pandemia. Mais de 6 milhões de americanos viajaram avião, carro, nas estradas, ou seja, uma aglomeração que os médicos estão muito preocupados, né? O doutor Anthony Fauci, que você citou, é a principal referência aqui no país, e se fala um número terrível, né, de que apenas nesse feriado, contaminados nesse feriado que acabamos de ver por aqui, 60 mil pessoas podem morrer, que seria uma tragédia, né, já para um número tão alto que a gente está acompanhando por aqui. De qualquer forma, há um receio nos próximos dias. As escolas aqui em Nova York, Nova Jersey e em outras regiões estão fechadas, só vão reabrir na semana que vem, justamente por causa desse receio da contaminação no feriado do Dia de Ação de Graças. E assim, há preocupação para os outros feriados que virão, Natal, Réveillon. Você tem razão quando você disse que o Dia de Ação de Graças é muito mais celebrado por aqui do que propriamente o Natal, o Réveillon, mas sem dúvida nenhuma, a preocupação que autoridades têm nesse momento, já que a movimentação foi recorde nos aeroportos, nas estradas,
desde o início da pandemia. 60 mil pessoas, eu tô chocada ainda com essa projeção, é assustadora, né? Porque a gente já tá quase em dezembro, a gente tá no apagar das luzes aí de novembro, a gente teve um ano inteiro para lidar com a pandemia, para saber direitinho o que a gente tem que fazer individualmente e coletivamente para se proteger do coronavírus, né? Mas é aquela coisa, de novo a frasezinha do Tedros Adhanom lá da Organização Mundial da Saúde, a gente se cansa do vírus, mas ele não se cansa da gente, então olha aí os Estados Unidos já com cálculos assustadores, trazendo para a gente essa mensagem de alerta em relação a esse período de fim de ano, de aglomeração, para a gente tomar cuidado do lado daqui também. Aqui, inclusive, né, Barão, uma das notícias do dia foi que São Paulo voltou para a fase amarela, regredimos aí de fase. E, por enquanto, ainda sem anúncios em relação à montagem novamente de hospitais de campanha. Em Nova York, teve alguma novidade sobre isso? Sim, Isabel. Hoje o governador Andrew Cuomo anunciou que, se necessário, vai colocar novamente hospitais de campanha. Nova York chegou a ser o epicentro da pandemia no mundo, né, com a maior quantidade de casos, de mortes, ali é maio, abril, e agora a situação volta a ficar preocupante, principalmente no que se refere a internações. Por causa disso, o governador Andrew Cuomo anunciou que pode reabrir hospitais de campanha, hospitais que foram fechados. A situação aqui em Nova York, quando eu cheguei, era assustadora, né? Você tinha a quantidade de mortes tão grande que não cabia nos cemitérios, né? Valas comuns foram abertas no Brooklyn, enfim, uma cena de filme de terror. E há a preocupação que isso volte agora. Há um receio muito grande. Apesar da esperança das vacinas serem liberadas, né, é evidente que esse processo, até a vacinação de todo mundo, é para o meio do ano que vem. Então, por isso, o governador Andrew Cuomo anunciou a possibilidade de reabertura dos hospitais de campanha aqui em Nova York. Ô, Barão, fiquei curiosa sobre uma notícia do fim de semana para a gente comentar aqui com os nossos ouvintes. Afinal de contas, ontem estávamos todos aqui super focados em eleições municipais, mas o novo presidente dos Estados Unidos andou se machucando, né, Barão? Brincando ali com o cachorrinho dele. Cachorrinho, eu tô sendo meio singela, né? Porque é um cachorrão, né? É um pastor alemão lindo, lindo, lindo. Major, se eu não me engano, é um dos nomes dos dois cachorros que ele tem. E aí, ele já foi visto usando aquelas botinhas ortopédicas ou, por enquanto, sem aparição pública? Não, é só da clínica ontem à noite, Isabel. Ele realmente torceu o tornozelo, alguns falaram que quebrou até uma parte ali de alguns ossos do pé. Não foi feio o negócio, viu? Brincar com um cachorro, esse cachorro aí dele, eu vou te falar, deu um trabalho danado. Então, Joe Biden ontem foi levado para uma clínica ortopédica em Delaware, onde ele mora, né? E aí os exames mostraram a fratura mesmo. Como você falou, ele saiu usando uma botinha do hospital. Eu não sei exatamente quanto tempo, não foi informado quanto tempo ele vai usar essa botinha. Mas o presidente Donald Trump viu essa notícia e foi muito cordial. Falou, se recupere logo, Joe, volte ao normal, enfim. O Trump que está ainda travando essa batalha e perdendo na justiça, né, tentando provar que houve fraude na eleição, por enquanto sem nenhum sucesso. Os estados continuam dando vitória para o Biden, mas foi muito cordial no Twitter, né? Então, tá aí, Joe Biden com o pé todo enfaixado, né, com essa botinha aí, depois de querer brincar com o cachorro dele nesse final de semana, nesse feriado. Ficou em casa, não teve contato com outras pessoas, mas não deu muito certo, pelo menos. Poxa, acabou vida. Ficando com o pé machucado. Isso que a gente tinha comemorado tanto, né, que a Casa Branca ia voltar a ter um primeiro cão, já que o Donald Trump não tinha nem um bichinho lá na Casa Branca para fazer um pouquinho mais de graça, né, porque é tão bonitinho a gente ter esses primeiros cães. Como é que é o plural disso? Primeiros cães? Enfim. Isso. Né? E aí já tá causando aí com o novo presidente dos Estados Unidos. Mas vamos aguardar, eles são muito bonitinhos. O ouvinte que ficou curioso depois dá uma procurada aí. Um deles é resgatado, inclusive. O nome Major é tido como uma homenagem ao filho do Biden, que era major, né? E morreu com câncer no cérebro tempos atrás. O Barão, é importante a gente falar também, já que estamos falando do John Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, que ele anunciou a equipe de comunicação que será totalmente formada por mulheres, algo inédito na história dos Estados Unidos, não? A porta-voz da Casa Branca hoje não é uma mulher, mas você tem razão, a equipe toda formada por mulheres é a primeira vez. O Biden está escolhendo com muito cuidado, né? Toda essa equipe dele, inclusive preferindo a diversidade. A gente já falou sobre isso aqui no Bastidores do Poder, né? Justamente a escolha do alto escalão dele, mesclando mulheres, alguns latinos, negros e negras,
e especificamente nessa área da comunicação, exclusivamente mulheres. Então, é uma preocupação do Joe Biden, fica evidente isso na escolha, bem diferente do que a gente acompanha no primeiro escalão do presidente Donald Trump, onde 100% é formada por homens brancos. Então, há um cuidado, sim, na escolha do primeiro escalão, ou mesmo nesse caso que você citou, da comunicação do futuro presidente aqui dos Estados Unidos. A diversidade é sempre muito bem-vinda, né? A gente ter mulheres em cargos importantes, a gente ter negros, a gente ter homossexuais, a gente ter latinos e, aliás, por enquanto, as boas escolhas que tivemos aí de Joe Biden, pelo menos são boas escolhas no que reflete a diversidade, algo que a gente precisa aprender um pouquinho mais do lado de cá também. Eduardo Barão volta a conversar com a gente ao longo da semana. Uma boa semana para você, então. Barão, um beijo. Beijo, Isabel. Valeu, Danilo. Um abraço para vocês. Bom trabalho. Até mais. Barão. Até.